Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje nós vamos falar sobre GraphQL, EdgeDB e gambiarras, beleza? Então deixa só eu te explicar aqui, né, a coisa aqui. Eu estou nesse exato momento trabalhando na construção de uma API e tudo mais e tô ali montando e eu já sei que eu vou ter que servir essa API para o cliente, que vai ser uma aplicação de front-end separada ali, apartada, escrita com React, né, tudo mais. E eu já tô aqui pensando na chateação que vai ser ficar criando múltiplos endpoints, né, para responder ao que precisa da API. Então, cria endpoint para cá, cria endpoint para lá, e aí se quer mudar alguma coisa, Betinho quer participar agora aqui, né? E aí, se eu quero mudar alguma coisa, eu tenho que ir lá e mudar no meu endpoint. E talvez você esteja pensando, putz, então quer dizer que você podia usar GraphQL. E é verdade, eu poderia vir aqui, né? E de fato usar, né? Pensar no GraphQL da vida, né? GraphQL, né? O QL tá embolando minha língua aqui, tá ficando difícil de falar. Então a gente poderia utilizar, né? Sem dúvida nenhuma. Só que, o que eu, pelo menos até agora, né, não me senti convencido, e acho que o vídeo é um pouco para isso, né? Eu quero também sentir os comentários que vão rolar das experiências das pessoas que já utilizaram e tudo mais, que é, eu não me sinto convencido e já tenho um esquema, por exemplo, definido no meu banco de dados, e ter que reescrever esse esquema para um outro formato, usando um outro tipo de query de linguagem para fazer consulta contra os dados e tudo mais. Óbvio, eu sei que eu poderia montar, né, o meu grafo aqui com as informações, não só diretamente do banco de dados, né? Obviamente que eu posso utilizar várias fontes diferentes e montar uma saída só que pode ser consultada via a linguagem de query do GraphQL, tudo mais, mas esse não é o meu cenário. O meu cenário é que eu vou ter um banco de dados atrás e eu vou querer servir, né, os dados que estão lá para as necessidades que forem aparecendo na aplicação cliente. E aí eu confesso que essa partezinha que tem aqui, ó, no header do site do GraphQL, já me dá um pouco de nervoso, para ser bem sincero, né, por conta do trabalho. Eu vou ter que vir aqui, então, eu tenho uma classe que chama Project, eu já tenho uma tabela, por exemplo, né, que descreve também esse projeto no banco de dados. E agora eu vou ter mais uma descrição do que seria o projeto, que é a descrição por dentro do GraphQL aqui. né, GraphQL aqui. E aí eu vou ter que fazer, né, a query utilizando a linguagem proposta pelo GraphQL. E aí eu vou ter os resultados no formato aqui, né, no JSONzinho aqui, servido pelo GraphQL. Então, eu gosto da ideia, obviamente, né, da maleabilidade, da flexibilidade, perdão, que isso dá para a aplicação cliente, que aí você consegue dar, olha, os dados estão aqui, a linguagem de query é essa, por favor, consulte aí, né, e tudo mais, acho massa, mas o trabalho eu ainda continuo achando grande, e isso pega um pouco no meu juízo. Aí, para tentar ajudar, um colega meu de trabalho, que chama Lucas Félix, me indicou esse banco de dados aqui, né? EdQL. Eu nunca tinha ouvido falar do EdQL, então se você já tiver ouvido falar, já tiver utilizado e tiver informações sobre ele, por favor, me fale, beleza? Vou adorar saber. E aí, admito que eu achei interessante. É um banco de dados que roda sobre o Postgre, mas ele é um banco de dados que além de funcionar como um banco de dados meio que tradicional, né, ele já vem com as camadas em cima dele para ele já poder ser consultado diretamente por aplicações cliente. Então aqui eu ainda estou longe de sacar, nem POC eu fiz ainda com o EdQL, beleza? Mas fiz uma leitura em diagonal da documentação para sacar um pouco. Então eles põem os dados, né, via GraphQL, perdão. E aqui ele também, eu posso expor ele via HTTP e mandar query sobre ele. O que, confesso que me deixou interessado. Ele também define uma estrutura de linguagem, se eu não me engano, diferente, né? Estive aqui no EdQL e tudo mais. Então,
apesar que acho que a estrutura de linguagem talvez seja padrão, bom, não lembro aqui agora, né? Mas eu gostei da ideia. Eu gostei da ideia de ter... Então ele tem aqui uma documentação bonitinha. Eu gostei da ideia de ter um banco de dados que me... Eu gostei da ideia de ter um banco de dados, né, que me possibilite aí já acessá-lo diretamente a partir de uma aplicação cliente, não só cliente, uma aplicação cliente de back-end, porque isso a gente já faz através do protocolo padrão do banco de dados, né? Mas que exponha os dados através de outros protocolos que permitam o cliente acessar, daria a flexibilidade, né, que eu gostaria. Beleza? Então aqui tem a documentação, obviamente que eu preciso ainda melhorar bem mais aqui, né, saber usar de fato a parada e tal, né? Tô longe de saber usar ainda de fato aqui, ó. Mas aqui, ó, ele bota aqui, ó, eu posso fazer get, eu posso fazer post, ele me dá aqui as respostas, por aí vai, me chamou a atenção. Mas mesmo assim, né, de novo, talvez eu tivesse que ter o meu Postgre padrão, porque assim, eu não vou usar o EdQL de primeira assim, né, para guardar os dados e tal, porque é software tem bug e é pouco usado, então se é pouco usado deve ter um monte de bug que ainda não foi descoberto, e eu não sou, acho que tão cool assim para ser o early adopter total da parada, né, aqui. Mas eu gosto da ideia. Só que aí, né, refletindo sobre isso, eu falei, e se eu fizer uma gambiarrinha? Óbvio que não vai chegar nem perto, né, da finesse das implementações do GraphQL, né, o desse EdDB, mas talvez sirva para, sei lá, X% de endpoints aí, X% de usos da aplicação cliente, né, teria que experimentar, obviamente, para medir ali o uso e para ver se seria interessante e tal, mas eu fiz uma gambiarrinha aqui que eu quero mostrar para você, mas eu preciso do seguinte, é uma gambizinha, e eu preciso que você seja empático ou empática comigo, se coloque no meu lugar, eu quero fazer uma parada que só seja suficiente para não ter que ficar criando endpoint o tempo inteiro. Obviamente que tem ali, né, percalços de segurança, que teria que ter uma camadinha de segurança, mas assim, seja bondoso, bondosa, por favorzinho, né, por favorzinho. Então vamos lá, né, então deixa eu mostrar aqui a minha gambiarrinha. A primeira coisa aqui que eu quero falar da minha gambiarra é que eu lembro, há um bom tempo atrás, eu já tinha visto alguma biblioteca que me permitia selecionar os campos que eu queria, né, via parâmetro, mas eu não lembro o nome dela, eu não lembro qual que era o entry point ali, né, se eu tinha que ter os endpoints específicos, eu poderia escolher o que ia ser exibido, não lembro. Eu lembro que eu vi isso há mais de anos atrás, eu diria, para Java, né? Você poderia criar sua API REST e o cliente ficaria ali selecionando os campos que ele queria expor no retorno. E isso podia ser feito de maneira meio automática, né? Deixando o controle um pouco mais na mão do cliente. Mas eu não lembro de nada. E eu falei, tô aqui, né, no meu domingão à noite, vou explorar um pouco. E talvez eu esteja só fazendo algo que já está pronto, numa biblioteca linda. E se existir, não deixe de comentar aqui no vídeo, beleza? Mas eu falei, putz, os dados já estão lá no banco. Eu já tenho uma linguagem de query que me retorna aí, né, uma estrutura de objetos de boinha para eu poder brincar, né? Pensando aqui em códigos escritos em Java e utilizando uma implementação da JPA como ORM, eu já tenho ali, né, a linguagem de query orientada a objetos que viram SQL lá e tudo mais e que me permite acessar. Não que eu não pudesse jogar o SQL direto aqui também. Eu falei, putz, e se eu criasse aqui pensando em Java, né, mas tanto faz aqui, isso poderia ser outra linguagem. Eu poderia criar um usuário no banco de dados só de leitura, construiria a conexão com esse banco de dados só para leitura, porque aí ninguém aqui do cliente poderia fazer um insert, um update, um delete ou algo do gênero, e deixaria a pessoa fazer query. Tem N problemas de segurança nesse momento, né? Então, por exemplo, se eu faço uma query direto contra as tabelas do banco, todas as tabelas, vai ter tabela que tem senha. E aí, de repente, eu posso descobrir todos os usuários que têm todas as senhas de todos os usuários e por aí vai, né? Putz, e se eu sou um usuário que tem ID 1 e eu consigo pegar as informações do usuário de ID 2? Isso também
é verdade. Beleza? Então, tem N problemas aqui. Então, tem problema de ownership, tem problema de segurança, tem várias coisas que eu nem sei se vai valer o custo de tentar implementar, né, me defender, ou se é melhor criar os endpoints específicos mesmo e simplesmente viver com isso e tá tudo certo também, né? Mas eu quis explorar, porque de vez em quando você explora e ideias novas vêm e daqui a pouco pode sair alguma coisa, né? Uma ideiazinha boa, uma junção de coisas, né? Ou algo do gênero. Então, nesse momento, qual foi a brincadeira que eu fiz? Eu vim aqui, ó, permito que um cliente mande um select direto pelo cliente e ele pode, por exemplo, né, vir aqui e falar assim, só manda o select. Então, vai voltar aqui o array na ordem aqui, né, certinha, né? O array de arrays aqui é a matriz. Aqui que a pessoa pode, via JavaScript, criar, acessar ali a informação. E pode acessar indexado. Não, eu queria acessar com um JSONzinho mais bonito, né? Com as chaves aqui e tudo mais. De boa também, né? Você pode especificar as chaves seguindo a mesma ordem da query. Outra limitação grande, né? Além dos problemas, né, de segurança, ownership e por aí vai, aqui a gente vai encontrar também eu não consigo, obviamente, né? Isso aqui tá longe de ser, né? Um GraphQL, um GraphQL, um EdgeDB, tanto faz, qualquer solução mais robusta. Mas eu também não consigo agregar, juntar bonitinho os dados, né? Então, por exemplo, eu quis pegar a descrição do autor e o nome do autor do livro. E talvez eu ia querer uma entrada aqui, né? Autor, nome e tudo mais. Só que eu deixei tudo meio flat, né? A pessoa faz ali a query, descreve tudo que ela quer e vai vir sempre assim, pelo menos se essa fosse a minha primeira versão, no uso bem limitado. E por aí vai. Mas eu confesso que a ideia ainda eu continuo achando interessante. Quando você começa a construir as APIs, você fica, na verdade, fazendo um monte de proxy para o banco de dados para fazer as queries. E aí o cliente quer uma query nova, quer uma parada nova, você vai ali e faz um outro endpoint. Quer uma mudança, quero mais um campo. Pô, você vai lá e tem que botar mais um campo. Quero tirar um campo, você vai lá e tem que tirar um campo. Eu particularmente realmente acho uma certa chateação. Aí, né, sem contar que você tem que ficar trabalhando os objetos de saída, né, para você controlar. Aqui tem esse problema, né? Eu tô acessando direto os objetos de domínio, consequentemente podendo fazer query direto nas tabelas. Então, algumas coisas que eu poderia fazer, que teria que mensurar o trabalho, né? Que será que eu poderia criar umas views, uns dados um pouco desnormalizados, mas putz, eu vou desnormalizar e já vou ter esse trabalho de criar essa sincronização aí, né, que tem que ser feita de X em X tempo. Será que já não vale mais a pena o GraphQL? Será que vale a pena explorar o EdgeDB e ver o quão difícil seria de utilizar? Será que tem outra coisa que esteja no meio do caminho, né, que não seja tão robusto quanto essas, mas que já tenha tratado esses problemas que eu citei aqui e outros que eu nem tô vendo nesse momento? Mas enfim, eu quis gravar o vídeo. O código é um código bem de boa, né? Eu fiz aqui uma versão que só aceita queries com 2 campos ou mais para tirar proveito aqui. E eu só vejo aqui, ó, se não tem nenhum field eu retorno, senão eu converto aqui do array de object para o mapa com os campos certinhos e tudo mais. Não tem nada demais. Na verdade, foi um código bem simplesinho e tal, né? Com todos esses problemas que eu citei. Mas eu queria explorar por quê? Porque, de novo, né? Quando você explora, você pode conectar ideias e dessa exploração você pode juntar tico e teco e uma ideia nova surgir, resolvendo uma coisa que pode ser interessante para você. Também, né, eu expondo aqui o que eu gostaria de fazer, talvez seja um convite interessante para você deixar um comentário ou algo do gênero, compartilhando o que você já fez, né, quais soluções que você já usou para dar essa flexibilidade interessante para o seu cliente sobre geralmente HTTP, né, pensando no cliente de front-end e tal. Beleza? Então, era um pouco disso que eu queria compartilhar com você, né, um pouco dessa exploração das ideias aí. E era isso. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou, ou tem um comentário construtivo, deixa aqui também. Eu vou ter o maior prazer em responder para você. Era isso. Tchau.